Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse que é o primeiro vídeo do ano de 2025. Então eu fico muito feliz de você estar aqui acompanhando esse canal. Se você não conhecia esse canal e as reflexões que a gente passa aqui voltadas para o âmbito profissional de dentistas, para dentistas, né? Ou para a sua vida de maneira geral, você nem precisa ser dentista, mas pode estar acompanhando aqui. Inclusive, se você não for dentista e estiver acompanhando o vídeo, comenta aqui para eu saber, porque eu sempre acho interessante essas questões. Mas enfim, se você não conhece, siga o canal, veja outros vídeos, porque nós trabalhamos aqui com desenvolvimento, uma visão de mundo que eu vejo aí para o ano. E nesse vídeo, que é o primeiro vídeo de 2025, eu quero passar uma reflexão a respeito de plantio e colheita e sobre esse período que está entre os dias 25, até antes, né, o período de recesso aí de final de ano, que ao meu ver é um período muito interessante, estrategicamente falando, e de reflexão. Por quê? Durante o ano, muitas vezes até próximo a esse período de recesso, a gente está muito atarefado. E quando você fica muito atarefado, às vezes você não vê muito do ponto de vista estratégico para onde a sua vida está indo. Já no período de recesso, esse período aí que todo mundo dá uma desacelerada, até a primeira semana de janeiro, muitas pessoas não trabalham. É um período que é muito utilizado para fazer resoluções do ano novo, né? Então, por exemplo, 2025, o que você vai fazer em 2025? Quais são as áreas da sua vida que você vai priorizar? E entre os dias 25 a 31, o pessoal tira férias, né? Emenda aí o Natal e Ano Novo. E nesse período, existem pessoas que trabalham, existem pessoas que não trabalham, vai da vida de cada um. E eu lembro que nos primeiros anos, depois que eu me formei, vocês sabem da minha história que eu fiz uma dívida comprando equipamento, eu fui fazendo vários investimentos, até alguns sem pensar, né, sem muito critério, e aí eu fiquei muito endividado no começo porque eu fui com muita sede ao pote, digamos assim, né? Então eu queria muito prosperar rapidamente, e aí eu fui fazendo muitos investimentos que no final eu acabei me endividando e tendo até uma certa dificuldade, né, para pagar isso no começo. Então, nos primeiros anos, depois de formado, eu não podia me dar o luxo de ficar viajando muito ou gastando muito, né, porque tinha muita dívida, estava uma situação mais escassa. E eu lembro claramente que nessa época tinha algumas pessoas mais próximas que estavam indo viajar e fazendo as coisas. Tinha um Instagram já, tinha rede social, mas não era aquela coisa como é hoje, né? Porque não tinha stories, por exemplo, era mais postagem, aquela coisa assim. E aí rolava um certo senso de comparação, mas não tanto. E eu acho que à medida que as redes sociais elas foram evoluindo, a gente ficou muito mais inserido na vida das outras pessoas. E pode ser que para alguns de vocês esse período ele venha muito mais com gosto amargo do que com um ar de renovação ou de pensamento estratégico. Então minha mensagem nesse vídeo aqui para você hoje é o seguinte, que você nesse período de reflexão, esse período do início do ano, da primeira semana agora de janeiro, que você renove o seu pensamento sobre um prisma mais positivo, no sentido de o que eu posso fazer esse ano para plantar melhor ou para colher muitas vezes o fruto. Porque existem momentos, a vida é meio que cíclica, sabe? Existem fases na sua vida que você vai estar plantando mais e fases que você vai estar colhendo. Tá? É sempre um plantio e uma colheita. Você sabe muito bem que quando você planta, o plantio ele nem sempre é tão agradável, porque ele vem com muito trabalho, ele vem com muita renúncia. Algumas pessoas, é verdade, que acabam não plantando tanto, elas colhem muito devido às gerações passadas, ao que as outras pessoas fizeram, ou até mesmo por você já ter nascido num contexto assim que é muito mais favorável. Né? Mas o fato é que, de maneira geral, né, para a maior parte das pessoas, a colheita ela vem mediante um plantio. Você tem que plantar alguma coisa para colher. E existem anos que são anos de plantio. Imagina que você está reformando a sua clínica, que você está investindo num terreno, você está, sei lá, você está construindo alguma coisa, você está no início da sua carreira, você está fazendo muitos investimentos em cursos, algo assim. Anos de plantio, naturalmente, você não vai colher tanto. Você vai ter que fazer mais renúncia, você vai ter que colocar mais entusiasmo, mais força, você tem que colocar mais dedicação, você tem que plantar a coisa certa também, para que retorne. E também tem muito daquilo que você está plantando. Tem coisas que você planta e dá a colheita no ano seguinte.
Tem coisas que você planta e dá colheita daqui 5, 6 anos. Você não sabe exatamente quanto tempo vai levar para aquilo dar frutos. Mas não importa, no final das contas, sabe por quê? Porque a colheita, ela tem que fazer sentido para você. E hoje, um dos problemas que eu vejo agora no final do ano é que muitas pessoas ficam num senso de comparação com a colheita do outro. Então, por quê? Porque a rede social, ela permite isso, né? Que você compare a sua vida muito com a vida das outras pessoas. E aí você, às vezes, tem um gosto meio amargo do final do ano, porque você está comparando muito a tua colheita desse ano com a das outras pessoas, né? Só que isso é um pouco injusto pelo fato de você não saber exatamente quando que essa pessoa plantou, o que ela plantou, e você não sabe nem ao menos qual é a condição que essa pessoa está. Então, minha dica agora para o início do ano, para vocês que estão acompanhando as dicas aqui nesse canal, tenha sempre em mente o seguinte, que o ano de 2025 para você pode ser um ano de plantio e de colheita, e só que no final das contas isso importa mesmo para você, não é para as outras pessoas, tá? Porque às vezes o fato de você estar vendo muito a vida dos outros atrapalha a sua própria vida. E tem sido cada vez mais difícil você ter o foco na sua vida, porque a rede social, as conexões que nós temos com as outras pessoas, elas fomentam um senso de comparação, mesmo que psicologicamente, assim, subconscientemente falando. Tá? Não estou dizendo que é ruim o fato de você estar conectado com as pessoas. Vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou contra a rede social, mas assim, nesse sentido ela pode ser maléfica. Então, para essa primeira semana de 2025, minha sugestão é que você faça uma análise pessoal e estratégica. Será que 2025 vai ser um ano mais de plantio ou de colheita para a minha vida, no caso aí para a sua vida? E quais são os tipos de renúncia, os tipos de objetivos que você tem traçado? Por quê? Hierarquicamente, nós dizemos assim que a pessoa é hierarquicamente superior à medida que ela consegue renunciar uma gratificação agora para um benefício futuro. Significa que você consegue pagar um preço agora para ter um benefício futuro. Então, o meu recado para você nesse vídeo é: seja um ano de plantio de colheita, que você tenha esse ano um olhar de gratidão, um olhar de estar feliz com isso, com o momento que você está vivendo. Se é um momento de plantio, que você venha com muita felicidade em estar trabalhando com energia, com força para fazer aquilo que realmente importa na sua vida. E se for um ano de colheita, que você também seja grato, porque finalmente você está colhendo os frutos daquilo que você plantou por tanto tempo. Volto a dizer, tem coisas que você planta e demora muito tempo para colher, tem coisas que você planta e demora pouco tempo para colher. E cada um planta em uma determinada circunstância, em um determinado contexto familiar, tem seus próprios desafios. Tá bom? Então, esse é o meu recado para você. Espero que 2025 seja um ano de muito sucesso, muita prosperidade, que você consiga crescer muito e que você considere fazer parte aí dos nossos cursos presenciais, nosso programa de educação continuada, que o link está todo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um excelente 2025 a todos. Espero que você continue conosco nesse canal, se inscreva aqui no canal, né, para fortalecer, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!